Um país do Oriente Médio onde mulheres devem cobrir o rosto por leis severas. Mas o que se esconde por trás desse véu? Um lugar que lidera a Ásia em cirurgias plásticas. Uma sociedade onde o casamento temporário é legalizado. Onde a esposa pode escolher outra mulher para o marido e o amor pode ser selado em poucos dias. Aqui, tapetes voadores que valem dezenas de milhões de dólares não pertencem apenas às fábulas, são reais. O Irã não é como você imagina. E os segredos que está prestes a descobrir são apenas o começo. Acompanhe-nos para explorar 10 verdades que podem transformar completamente sua visão sobre esta nação enigmática. Escondida nas vastas terras do Oeste Asiático, a República Islâmica do Irã, ou Antiga Pérsia, é um território misterioso com uma área de mais de 1.600.000 km², onde vivem mais de 86 milhões de pessoas. Com mais de 1.500 picos acima de 3.000 metros, o Irã é como uma fortaleza natural cercada por cadeias montanhosas imponentes. No inverno, a neve cobre vastas regiões. No verão, o clima é árido e escaldante. Ao sul, falésias íngremes despencam diretamente no mar, enquanto o leste abriga 2 desertos extremos, Dasht e Kavir e Dasht e Lut, onde a temperatura da areia já atingiu 70,7 graus Celsius, fazendo desta uma das zonas mais inóspitas do planeta. Além de sua geografia singular, o Irã é lar de uma rica diversidade étnica e linguística. No entanto, o relevo montanhoso impõe sérios obstáculos à mobilidade e à integração cultural. Isso isola muitas comunidades em áreas remotas, criando divisões e tensões étnicas persistentes ao longo do tempo. Sob o ponto de vista geopolítico, o Irã tem um papel estratégico essencial no Oriente Médio. Faz fronteira com países islâmicos como Azerbaijão, Armênia, Turquia, Iraque, Paquistão, Afeganistão e Turcomenistão. Sua posição é ainda mais crítica por estar entre o Mar Cáspio, ao norte, e o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, ao sul. Onde está localizado o Estreito de Hormuz, conhecido como a garganta do petróleo do mundo, por onde passa cerca de 1/3 do petróleo global. Esse controle se deve ao fato de que as águas rasas e cheias de recifes no lado de Omã são perigosas, enquanto a rota segura para os petroleiros está totalmente dentro do território marítimo iraniano. Com uma história milenar, essa terra foi berço de um dos impérios mais poderosos da antiguidade, o Império Persa, fundado por Ciro o Grande, em 550 a.C. Em apenas 200 anos, os persas dominaram mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, estendendo-se do Egito até a Grécia e a Índia. Mesmo após a conquista por Alexandre o Grande, em 330 a.C., o legado persa em cultura, ciência e filosofia continuou ecoando através dos séculos. E essa é apenas a introdução. Agora prepare-se para descobrir conosco os mistérios mais surpreendentes de uma terra lendária. O deserto mais quente do mundo, localizado no leste do Irã. O deserto de Lut, também conhecido como Dasht e Lut, não é apenas um dos lugares mais áridos e inóspitos do planeta, mas é frequentemente chamado de forno natural da Terra. Entre os anos de 2003 e 2010, dados do satélite Aqua da NASA registraram essa região como o ponto mais quente da superfície terrestre. Em 2005, a temperatura do solo chegou a impressionantes 70,7 graus Celsius, um número quase inacreditável. Há registros que sugerem que em determinados momentos a temperatura pode alcançar até 80 graus. Manter a vida neste ambiente extremo é praticamente impossível. Mas por que esse lugar é tão quente? O deserto de Lut é cercado por montanhas elevadas que bloqueiam completamente as correntes úmidas vindas do mar Mediterrâneo e do mar Arábico. Isso transforma a região numa espécie de forno natural, especialmente nas áreas cobertas por rochas vulcânicas escuras, que absorvem quase toda a energia solar e refletem pouquíssima luz. Durante a primavera, a água do degelo pode descer das montanhas, mas evapora rapidamente, ou se infiltra no solo, deixando para trás apenas pedras, areia e vastos campos de sal, que se estendem por uma área entre 51.000 e 80.000 km². A vegetação é quase inexistente com exceção de alguns arbustos resistentes,
que podem alcançar até 10 metros de altura. Apesar desse cenário árido e hostil, o deserto de Lut guarda uma beleza hipnotizante que atrai cientistas exploradores e aventureiros. Sua paisagem única e formações geológicas raras fascinam todos que se aventuram por lá. Além de suas condições extremas, Lut é também um verdadeiro tesouro arqueológico. Escavações recentes revelaram cerca de 87 sítios antigos, datando desde o 5º milênio antes de Cristo até o período islâmico, desenterrando vestígios históricos há muito tempo escondidos sob a areia escaldante. Por tudo isso, em 2016, a Unesco reconheceu oficialmente o deserto de Lut como patrimônio mundial, uma joia bruta e incandescente no coração do Oriente Médio, desafiando os limites da humanidade e do tempo. E agora vamos conhecer um povo nômade cheio de mistérios e tradições fascinantes. O povo Qashqai, onde a esposa escolhe e a nova noiva do marido vindos de terras secas e distantes da Ásia Central. Os Qashqai, um dos ramos do povo turcomeno, chegaram ao Irã entre os séculos XI e XII, trazendo consigo tradições profundas, crenças ancestrais e um espírito indomável. Com uma população de cerca de 400 mil pessoas, os Qashqai formam hoje o segundo maior grupo nômade do Irã e são considerados um dos últimos guardiões do modo de vida nômade tradicional do país. Atualmente, a maioria vive nas montanhas férteis próximas a Shiraz e Ferroabad, na província de Fars. Fiéis à criação de gado, eles continuam migrando conforme as estações, vivendo em harmonia com a natureza e preservando costumes transmitidos de geração em geração. Uma das tradições mais marcantes do povo Qashqai está no modo como encaram o casamento e a estrutura familiar. Um homem só pode ter mais de uma esposa se a primeira esposa consentir, geralmente por motivos de infertilidade, e é ela quem escolhe a nova companheira. O marido, nesse caso, não tem direito a recusar. A vida de solteiro é mal vista, considerada egoísta e contrária às leis naturais da sobrevivência coletiva. Além de suas tradições familiares, os Qashqai são amplamente reconhecidos por sua maestria na confecção de tapetes persas. Os tecidos de lã e fios coloridos criados pelas mulheres Qashqai são verdadeiras obras de arte que refletem sua alma livre e seu universo cultural. Durante festividades, as mulheres brilham com vestidos coloridos e véus elegantes, tornando-se o centro das atenções em celebrações vibrantes. Durante décadas, o governo iraniano tentou convencer os Qashqai a adotar uma vida sedentária, mas eles resistem. Para eles, manter-se fiéis ao estilo de vida ancestral, junto às montanhas, ventos e rebanhos, é essencial para preservar sua identidade. No entanto, os tempos estão mudando. As alterações climáticas e os desafios econômicos têm tornado cada vez mais difícil a sobrevivência nômade. Muitos jovens estão deixando os acampamentos e partindo para as cidades em busca de estudo e oportunidades. Entre as luzes urbanas e o chamado das raízes, muitos se sentem perdidos entre dois mundos, divididos entre o desejo de progresso e a responsabilidade de manter vivas as tradições. Os jovens enfrentam dilemas profundos. Os anciãos Qashqai estão preocupados. Eles sabem que se o orgulho de ser Qashqai desaparecer nos corações da nova geração, as tradições que sustentaram seu povo por séculos poderão desaparecer silenciosamente com o tempo. A floresta ancestral mais bela do mundo, entre a costa sul do Mar Cáspio e as encostas setentrionais das montanhas de Alborz, estende-se a floresta de Hircânia, um manto verde que atravessa o tempo e o espaço como um verdadeiro testemunho da história natural da Terra. Com uma área superior a 55 mil hectares, a maior parte dessa floresta pertence ao território iraniano, com uma pequena porção se estendendo até o Azerbaijão. Mais do que apenas uma floresta, Hircânia representa um símbolo de resistência e adaptação da natureza que sobreviveu por mais de 50 milhões de anos, sendo considerada uma das florestas mais antigas ainda existentes no planeta. Nas profundezas de sua vegetação densa, arqueólogos encontraram vestígios da presença de neandertais, antepassados diretos da humanidade, em cavernas primitivas.
O que a torna ainda mais notável é o fato de que, ao contrário da maioria das florestas europeias dizimadas durante a última era glacial, Hircania permaneceu intocada, protegida pelo Mar Cáspio, que atuou como uma barreira natural contra o frio extremo. Ao longo de milênios de mudanças geológicas e climáticas, desenvolveu-se ali um ecossistema singular, onde se entrelaçam floresta temperada, estepes e tundras. Essa diversidade gerou uma vegetação rica e mística. Além de ser o pulmão verde da região Hircania, abriga um vasto tesouro fitoterápico. Diversas espécies vegetais dali vêm sendo utilizadas por séculos na medicina tradicional iraniana, ainda hoje contribuindo para a saúde da população. Em relação à fauna, a floresta serve de lar a espécies notáveis como lobos cervos vermelhos, hienas, ursos pardos persas e, sobretudo, o raro leopardo persa, um dos maiores do mundo, com exemplares adultos chegando a pesar até 90 quilos. Contudo, essa espécie está em risco de extinção, e sua presença em Hircania apenas reforça o valor ecológico dessa área. Mas Hircania não é apenas um santuário natural. Diversos povos indígenas ainda vivem ali, preservando seus costumes, crenças culinárias e tradições, heranças vivas do Irã ancestral. Por todos esses motivos, em 2019, a Unesco declarou a floresta de Hircania como patrimônio mundial, reconhecendo seu valor eterno como um monumento vivo da harmonia entre natureza e humanidade. O país que lidera a Ásia em número de refugiados. Seguimos agora para uma realidade menos conhecida do Irã. O país que lidera o continente asiático em número de refugiados. Ao longo de mais de 4 décadas, a República Islâmica do Irã tem sido o maior e mais duradouro abrigo para populações deslocadas da região. Desde 1979, em meio aos sucessivos conflitos que devastaram o Oriente Médio, o Irã abriu silenciosamente suas fronteiras para acolher centenas de milhares de pessoas forçadas a fugir de suas terras, em busca de segurança e dignidade. De acordo com dados oficiais de 2061, o país abrigava cerca de 800 mil refugiados, registrados, dos quais mais de 7 mil eram afegãos, e o restante procedia do Iraque, Síria e Paquistão. Muitos aceitaram empregos de baixa remuneração como forma de sobrevivência. No entanto, os números reais ultrapassam os registros oficiais. Estima-se que entre 1,5 milhão e 2 milhões de afegãos vivam no país sem documentação legal. Essa presença expressiva impõe desafios significativos à gestão pública e agrava as pressões econômicas de uma nação já fragilizada por sanções e crises. Mais grave ainda é o crescimento silencioso do tráfico humano, especialmente de mulheres e crianças. Os mais vulneráveis tornam-se alvos fáceis de redes de exploração sexual, trabalho forçado e atividades criminosas. Segundo o próprio governo iraniano, cerca de 3 milhões de crianças entre 10 e 15 anos trabalham em setores árduos e mal remunerados, como coleta de lixo, construção civil, lavagem de carros e tecelagem de tapetes. Fontes independentes, no entanto, afirmam que o número real pode chegar a 7 milhões de menores em situação de trabalho. Muitas crianças são forçadas a mendigar ou atraídas para o tráfico de drogas e outras atividades ilegais. Diante desse cenário, é fácil julgar que o Irã seja um país em decadência. Mas a realidade é mais complexa. A economia iraniana ainda possui fôlego. Em 2022, seu PIB, em paridade de poder de compra, alcançou 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. Com uma renda per capita de 18.487 dólares, números comparáveis a muitas nações em desenvolvimento e não tão distantes da China. Nas grandes cidades, a população iraniana acompanha as tendências globais, vivendo uma vida urbana moderna e ativa. Em meio a dificuldades e dilemas, o Irã demonstra resiliência e compromisso com o acolhimento humanitário, mesmo que isso exija grandes sacrifícios sociais e econômicos. Casamento temporário. Permitido. Seguimos agora em nossa jornada para conhecer um dos aspectos mais peculiares da cultura iraniana, o chamado casamento temporário. Mas antes de prosseguir, aproveite este momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Seu apoio é a motivação que nos move a trazer conteúdos cada vez mais significativos. Agora sim, continuemos a viagem.
No Irã, existe uma forma legal de união chamada casamento temporário. Não se trata de uma relação informal ou algo feito às escondidas. Pelo contrário, esse tipo de união é oficialmente reconhecido, possui certificado válido e segue rituais religiosos rigorosos. O casamento temporário permite que um homem e uma mulher vivam juntos, compartilhem intimidade e laços afetivos por um período determinado, geralmente de 3 a 5 meses, sem infringir a lei. Essa prática é considerada uma alternativa legítima para jovens que ainda não têm condições de se casar formalmente. Algo comum no Irã, onde 65% da população tem menos de 25 anos. O desemprego é elevado e a economia ainda enfrenta desafios. Contudo, nem todos podem firmar esse tipo de contrato. As mulheres devem ser divorciadas ou viúvas. Se forem solteiras, precisam da autorização do pai. Já os homens, casados ou não, podem participar desde que provem ter meios financeiros para sustentar a parceira durante o período acordado. Após uma cerimônia simples na mesquita acompanhada por líderes religiosos, o contrato passa a valer legalmente. Se ambas as partes estiverem de acordo, ele pode ser renovado. Embora alguns defensores dos direitos humanos vejam nessa prática uma maneira de reduzir a prostituição e preservar a saúde emocional dos jovens dentro dos limites legais, ela está longe de ser uma solução perfeita. Casos de filhos sem paternidade reconhecida. Mulheres marginalizadas por terem participado desses casamentos e homens que se recusam a assumir responsabilidades são cada vez mais comuns. Resta a dúvida: o casamento temporário é uma saída prática para uma sociedade sob pressão ou representa um risco crescente de desequilíbrios sociais e humanitários no futuro? A resposta ainda divide opiniões e alimenta debates constantes no país. Irã, a superpotência da energia. No coração do Irã, a energia é muito mais do que uma necessidade, é um pilar estratégico que sustenta o país. Com uma localização geopolítica privilegiada entre o Oriente Médio e a Ásia Central, o Irã é amplamente reconhecido como uma verdadeira superpotência da energia no cenário global. Não apenas por sua história milenar e patrimônio cultural, mas sobretudo por suas vastas reservas naturais. Segundo a OPEP, o Irã possui cerca de 208,6 bilhões de barris de petróleo. A terceira maior reserva do mundo atrás apenas da Arábia Saudita e da Venezuela. No que diz respeito ao gás natural, o país ocupa a segunda posição mundial com mais de 30 trilhões de metros cúbicos, atrás apenas da Rússia. Atualmente, é o terceiro maior produtor global de gás, ficando atrás somente da Rússia e dos Estados Unidos. O petróleo e o gás respondem por cerca de 80% da demanda energética interna, além de representarem a principal fonte de receita de exportação. Em 2022, o Irã produziu aproximadamente 3,45 milhões de barris de petróleo por dia, dos quais 1,515 milhões foram destinados à exportação. No setor do gás natural, a capacidade de exportação diária beira os 17 bilhões de metros cúbicos, gerando receitas significativas. Somente as exportações de petróleo em 2021 renderam cerca de 38,7 bilhões de dólares, valor que subiu para aproximadamente 58 bilhões em 2022, o maior desde 2017. Considerando também o consumo interno, o valor total da produção petrolífera pode ultrapassar os 115 bilhões de dólares. Apesar do foco histórico nos combustíveis fósseis, o Irã tem investido em fontes renováveis. Segundo o Ministério da Energia, atualmente, a energia eólica e solar representam cerca de 6% da produção elétrica do país, com a meta de alcançar 10% até 2025, sinalizando uma transição para uma matriz mais sustentável. Além do petróleo e gás, o país é uma verdadeira mina de minerais. Dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos apontam o Irã como um dos maiores detentores de reservas de zinco, cobre e minério de ferro, além de recursos valiosos como cromo, chumbo, manganês, enxofre, ouro, urânio e titânio.
formando a base de uma poderosa indústria de mineração e metalurgia. No campo nuclear, o Irã também tem avançado. O país já conseguiu enriquecer urânio a 90% de pureza, suficiente para fins armamentistas, e desenvolveu centrifugadoras modernas que aceleram esse processo. Desde 2011, a usina nuclear de Bushehr opera plenamente, marcando uma nova era de autossuficiência energética para o Irã. E agora deixamos as cifras e os recursos para trás. E nos voltamos a um lado mais suave e poético desta terra milenar: os tapetes mais caros do mundo. Quando se fala em tapetes, é impossível para os amantes da arte e da cultura não pensarem nos tapetes persas verdadeiros, ícones de sofisticação e beleza atemporal. Nas fábulas persas que marcaram a infância de muitos, o tapete voador não era apenas um meio de transporte mágico, mas também um símbolo metafórico de uma civilização resplandecente, onde a arte está profundamente entrelaçada com a alma humana. Criados pela primeira vez há mais de 2.500 anos, durante a era do poderoso Império Persa, esses tapetes sempre foram muito mais do que simples objetos domésticos. Eles se transformaram em obras-primas que refletem com profundidade a cultura, a história e o espírito do povo iraniano. Cada tapete é inteiramente feito à mão, um processo que pode levar anos, às vezes até décadas. Para os iranianos, tecer não é apenas uma profissão, mas uma jornada espiritual. Cada nó carrega emoções, memórias e pensamentos de quem o criou. Entre os mais valorizados estão os tapetes Gaba, originários da província de Fars, no sudoeste do Irã. Com padrões únicos e uma profundidade emocional notável, dizem que esses tapetes têm a capacidade de refletir o estado de espírito do artesão. Ao observar os desenhos, é possível sentir as emoções fluindo, como uma corrente silenciosa. A arte de tecer tapetes no Irã foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. As matérias-primas lã, seda e corantes naturais extraídos de plantas ou insetos criam tons únicos e impossíveis de reproduzir artificialmente. Cada tapete persa é uma peça singular, uma expressão artística inigualável. Por isso, o valor desses tapetes pode atingir cifras extraordinárias. Em média, um tapete custa cerca de $3.000. Mas algumas peças excepcionais já foram vendidas por centenas de milhares até milhões. O recorde mundial pertence ao tapete Clark Sickle Leaf, leiloado na Sotheby's de Nova York em 2013, por impressionantes $33.700.000. Atualmente, a indústria de exportação de tapetes é a segunda maior do Irã, atrás apenas do petróleo. No entanto, essa tradição milenar está ameaçada. Muitos jovens iranianos não se sentem atraídos pela tecelagem, em parte porque testemunham as doenças ocupacionais que seus antepassados enfrentaram após décadas diante do tear. Sem ações concretas de preservação, é possível que em apenas 15 a 20 anos, a arte do tapete persa sobreviva apenas nos livros de história. Ainda assim, mesmo diante da modernização e da tecnologia, esses tapetes continuam sendo uma sinfonia viva de arte, sabedoria e alma humana. O Santuário da Ritoplastia. Ao falar de cirurgia plástica, muitos pensam automaticamente na Coreia do Sul ou na Tailândia, verdadeiros paraísos da estética na Ásia. No entanto, em número de cirurgias no nariz, é o Irã que lidera um país do Oriente Médio, conhecido por suas rigorosas normas em relação às mulheres. Embora não existam dados oficiais, especialistas estimam que quase 40.000 rinoplastias são realizadas anualmente no Irã. O mais surpreendente é que esse procedimento deixou de ser uma exclusividade feminina. Cada vez mais homens iranianos buscam a cirurgia estética para melhorar sua aparência. As imagens de clínicas lotadas já se tornaram comuns nas cidades iranianas. Com custos bem inferiores aos dos Estados Unidos ou da Europa, a indústria da beleza no Irã atende tanto à população local quanto a turistas estrangeiros em busca de renovação visual. Essa explosão do setor estético revela uma transformação silenciosa, porém profunda, na sociedade iraniana. Para muitos, a cirurgia vai além da estética, representa autoconfiança, autoafirmação e até mesmo status social. No entanto, também existem vozes críticas.
Parte da população teme que o país esteja se rendendo a padrões ocidentais, enfraquecendo os valores culturais tradicionais que foram preservados por gerações. Damavand, o vulcão mais alto da Ásia. E para encerrar esta jornada, seguimos rumo a um dos símbolos mais sagrados da natureza e da alma nacional iraniana. O Monte Damavand, o vulcão mais alto do continente asiático. Localizado a cerca de 66 quilômetros a nordeste da capital Teherã, no coração da imponente cordilheira, Alborz Damavand ergue-se com majestade. Com seus 5.671 metros acima do nível do mar, não é apenas o pico mais alto do Irã, mas também o vulcão mais alto de toda a Ásia. Damavand figura ainda entre as 12 montanhas mais proeminentes do mundo, um verdadeiro teto da lendária terra persa. Embora sua última erupção tenha ocorrido por volta de 5.300 anos antes de Cristo, a montanha ainda guarda uma cratera onde o amarelo do enxofre brilha intensamente, um lembrete de seu passado ardente. Ao redor do cume, geleiras majestosas abasteciam por séculos aldeias e plantações nos vales abaixo. Muitas das grandes bacias hidrográficas do Irã têm origem nesses antigos rios de gelo que agora enfrentam o derretimento constante causado pelas mudanças climáticas. Nas encostas e ao pé da montanha, fontes termais ricas em minerais emergem da terra. A população local acredita que essas águas possuem propriedades curativas eficazes contra doenças crônicas da pele e dores persistentes. Por isso, além do uso regional, elas são engarrafadas e distribuídas por todo o país. Mais do que um marco geográfico ou ecológico, Damavand é o espírito vivo da cultura persa. Segundo os épicos do zoroastrismo, foi lá que o dragão de 3 cabeças, Azidahaka, símbolo do caos, foi aprisionado até o fim dos tempos. Também é onde o tirano Zahak teria sido acorrentado pelos heróis Kaveh e Fereydun como punição por seus crimes. Para muitos iranianos, Damavand é um local de energia mística. Disse que foi lá que um herói ancestral lançou uma flecha encantada para marcar as fronteiras da nação durante uma disputa histórica com os povos terrâneos. Damavand não é apenas uma maravilha natural, é um emblema da coragem, da liberdade e da essência sagrada que pulsa no coração do povo iraniano. O maior produtor de açafrão do mundo. Por fim, encerramos nossa jornada com uma das preciosidades mais delicadas da natureza. O açafrão, também conhecido como ouro vermelho, uma das especiarias mais caras do planeta. Seu valor não está apenas na cor vibrante, mas na complexidade e no esforço necessários para colher cada um dos seus delicados estigmas. Por trás desse valor, há uma história marcada por suor e paciência, um processo árduo que poucos conhecem. A planta do açafrão é extremamente exigente. Só cresce em regiões com solo e clima muito específicos. Cultivá-la requer precisão, dedicação e paixão. Não é uma tarefa para os impacientes. Os agricultores precisam acordar antes do amanhecer, enfrentando o frio cortante do início do inverno para colher as flores no exato momento em que desabrocham. Cada flor tem apenas 3 estigmas, a parte aromática e rica em nutrientes. Para se obter 1 quilograma de açafrão seco, é preciso colher mais de 11.000 flores em uma área de quase 1,5 hectares. Todo o processo deve ser feito manualmente, em um período curtíssimo de tempo, já que as flores desabrocham simultaneamente e murcham rapidamente. Essa é uma das razões pelas quais o valor do açafrão permanece tão elevado. Hoje, o Irã é o maior produtor de açafrão do mundo, com uma produção de 430 toneladas, somente em 2019. A maior parte é exportada para a Turquia e a Espanha, onde é classificada processada e distribuída ao mercado internacional. Contudo, o açafrão vai além da esfera comercial. Todo mês de novembro, quando os campos florescem, um tapete roxo cobre as áreas rurais, criando uma paisagem de tirar o fôlego que atrai milhares de visitantes de todo o mundo. Essa beleza cativa não apenas os olhos, mas também sustenta tradições culturais e a economia local. Apesar do trabalho duro e da renda instável, os iranianos continuam profundamente ligados ao cultivo do açafrão, movidos por amor e orgulho. Para eles, o açafrão não é apenas uma especiaria rara,
mas a essência do trabalho da herança e da identidade nacional. Estas foram as 10 curiosidades incríveis sobre o Irã. Um país onde o passado ancestral e a vitalidade moderna caminham lado a lado. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar as próximas jornadas pelo mundo. Qual dessas curiosidades mais te impressionou? Deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.